Ó, seguinte, bora para uma questão genial, certo? Que envolve alguns conceitos bacanas de dilatação, um paradoxo também, certo? Eu vou tentar explicar mais ou menos aqui como funciona ela, e ela é essa questão 7, beleza? Da lista do Derek. A ideia é o seguinte: considere um recipiente no formato de um cone de meia abertura θ, ou seja, este ângulo aqui equivale a θ, tudo bem? Que possui certa massa de líquido M, ou seja, é ocupado por essa massa de líquido Mzinho. Inicialmente, o líquido ocupa uma altura Hzão do cone. Mostra que, se o líquido for aquecido, teremos uma variação de pressão no fundo do cone, dada por ΔP, igual a menos 6 mgzinho alfa ΔT sobre πt tangente ao quadrado de θh quadrado, devido à dilatação do líquido. Despreza a dilatação do recipiente cônico, alfa, né, para não ter dilatação aparente, e o coeficiente de dilatação linear do líquido, e ΔT, é a sua variação de temperatura. Seguinte, meu povo, uma das ideias principais aqui, certo, de motivação, é como você vai saber, beleza? Como sei, como, como eu sei o estado, certo, ou a pressão, se a pressão diminui, né? Se diminui, aumenta, beleza? Qual é o fluxo do líquido, beleza? O que acontece com a pressão se eu provocar uma dilatação no líquido, certo? Uma dilatação no líquido. E aí a gente conclui que basicamente isso daí depende totalmente do formato do líquido, certo? Do formato do recipiente. Beleza? Ou seja, eu vou ver se a pressão ela vai diminuir ou ela vai aumentar dependendo do formato do líquido. E como é que a gente usa uma maneira de explicar isso? Bora colocar vasos comunicantes, né? O famoso tubinho. Então, vou desenhar algumas coisas aqui, certo? Bacana. E aí, inicialmente, vai ser isso. Vai ser eu pegando um tubinho e colocando ele para jogo. Bacana? Então, coloquei o tubinho bem aqui. E é o seguinte, eu vou fazer um tubo, beleza? Com dois formatos. Quais? Espera lá. Eu vou fazer esse tubo aqui, ó, com esse formato meio cônico, beleza? Onde a base do cone tá para cima. E um outro, bacana, e um outro meio fechadão aqui, ó. Meio fechadão, beleza? Contendo um líquido. Bacana, bacana. Então é o seguinte, se eu sei que isso daqui tudo está preenchido por líquido e se esse sistema está em equilíbrio, então se eu pegar um ponto aqui, ó, beleza? Se eu pegar um ponto bem ali, então vou colocar aqui, aqui, beleza. Então, se eu pegar esse ponto aqui, eu sei que ele está em equilíbrio, então eu digo que esse mesmo ponto também tem o mesmo equilíbrio desse ponto aqui. Então eu vou dizer que no fundo desse recipientezinho aqui tá em equilíbrio com o fundo desse recipientezinho aqui. Tá bacana. Então, no momento que eu colocar fogo aqui, no momento que eu esquentar esse líquido, ele vai dilatar. E aí essa pressão, certo? Eu quero saber se a pressão no fundo desse carinha aumenta, certo? Ou diminui em relação à pressão no fundo desse carinha. Então, a principal ideia para a gente calcular a pressão nesse caso, como ela é variável, a gente vai usar o famoso DGH. Bacana? Então, quer dizer que se eu aumento, beleza? Se eu aumento, no caso, se eu dou uma variação de temperatura, eu vou fazer esse cara dilatar.
Se eu dilato, então a altura do líquido aumenta. Como a pressão ali, como eu tenho basicamente esse produto DGH, se o H aumenta, então a densidade vai ter que diminuir, certo? A densidade vai ter que diminuir. E aí o que a gente vai perceber é o seguinte: nesse caso, eu tenho uma pressão no fundo desse lado direito, e é o seguinte, cara, se o fluido ele crescer, certo? Ele se expandir, então eu tenho o seguinte, cara, eu tenho que essa alturazinha aqui, ó, é uma altura H1. Essa altura H1, ela vai ser o quê? Ela vai ser muito maior que essa altura, no caso, Hzinho, certo? Beleza? E aí, qual é a nossa principal conclusão? A nossa principal conclusão é que, como eu tenho uma altura muito grande, eu tenho uma densidade muito pequena. Então, quer dizer que a minha pressão, certo? A minha pressão nesse fundo aqui, ó, vai ter que ser maior que a minha pressão nesse fundo da esquerda. Ah, por quê? Porque a altura desse cara comparado a esse, certo? A altura que o líquido vai subir em relação à altura desse recipiente aqui, ó. Imagina que esse recipiente é assim, sacou? Então a altura dele vai, obviamente, vai ter que ser menor da altura de um recipiente mais ou menos assim, ó. Então, o que quer dizer? Quer dizer que a altura que esse cara vai ter que percorrer é bem menor em relação a esse. Por quê, cara? Porque o líquido ele vai meio que se espalhar aqui, certo? Ele vai se espalhar e aí vai ser bem mais difícil de ele subir, porque é óbvio, o líquido vai se espalhar inteiramente. Enquanto esse cone aqui de cabeça para baixo, não. Esse cone de cabeça para baixo, ele vai de maneira uniforme direta para cima, certo? Então é mais fácil para ele subir uma altura maior do que o volume de líquido para a esquerda. Então, se a altura aqui ela é menor, certo? Então eu vou ter, para as coisas se equilibrarem, que a densidade aqui não consiga compensar totalmente, beleza? O fato de minha altura no lado direito ser maior e a minha densidade ser menor. Tudo bem? Então quer dizer o seguinte, quer dizer que a minha pressão nesse cara da direita, ele é maior, certo? A minha pressão no fundo do cara da direita é maior que o da esquerda, certo? Que o da esquerda. Então, pensando assim, cara, o que acontece? Acontece que o fluido, ele vai atuar só em uma mesma direção. Qual? Da direita para a esquerda, certo? Por quê? Justamente porque a pressão no fundo desse cara vai ser maior, que vai fazer com que esse cara aqui desça. Como a pressão desse cara é menor, então a pressão gerada nesse sentido aqui vai vencer essa pressão e aí, basicamente, ele vai subir. Então, é basicamente essa ideia. E aí a gente conclui que, de fato, cara, pelo formato do recipiente, ou seja, pela altura que parte desse líquido vai percorrer nesse recipiente da direita, eu vou ter uma pressão no fundo maior que basicamente esse recipiente da esquerda. Por quê? Pelo formato, né? Para que eu percorra uma distância, né, minimamente razoável no da esquerda, eu tenho que ter muito líquido. Então eu vou percorrer uma distância menor em relação a esse cara da direita. Então a gente conclui basicamente que o formato do recipiente ele importa muito quando eu forneço calor e eu dilato determinado líquido para ver como é que a pressão vai se comportar. Tá, beleza. Sabendo dessa ideia, sabendo que a pressão ela pode mudar e quando você aquece determinada coisa, você meio que está à mercê do formato do seu recipiente, então da gente dar uma meio que uma clareza no pensamento quanto a essa questão de saber o porquê que existe essa variação de pressão, certo? Esse cara vai, no caso, subir, né? Vai dilatar, beleza? Então aqui eu vou ter um ΔP, beleza? Eu tenho um antes e um depois, tudo bem? Essa variação é uma variação infinitesimal, certo? Então dá a gente aplicar a ideia do cálculo, bacana? Mas
eu vou usar a estratégia do binômio de Newton usando a aproximação de Bernoulli, beleza? Nessa parte. Tranquilo? Então eu vou dizer o seguinte, cara. Eu vou dizer que antes tinha uma pressão P, certo? E que depois se tornou um P mais ΔP, certo? A pressão que tinha antes mais esse ΔP provocado pelo deslocamento do meu líquido. Então, a principal ideia é essa. Desenhando, certo? Desenhando a figura desse cone, o que a gente vai ter, cara? Né? A nossa primeira solução. Então, na nossa primeira solução, a gente tem o seguinte. A gente tem, né, por meio dessa retinha aqui meio escrota, que aqui é o meu ângulo θ, certo? Que é o meu ângulo θ. Eu tenho até isso daqui de líquido. Esse líquido vai aumentar uma altura meio que ΔH, certo? Então, vou dizer que esse cara aqui é um ΔHzinho. E vou dizer também que eu tenho inicialmente um H, né? Eu tenho o raio Rzinho, beleza? Desse carinha aí. Bacana, bacana, né? E aí, mano, eu tenho o ângulo e eu tenho a altura. Então, é bem fácil de eu fazer o quê, cara? De eu relacionar esse raio com essa altura e com esse ângulo através da tangente, né? Eu digo que o raio é igual a H tangente de θ. Beleza? Beleza. Bacana. Então, é o seguinte, o que eu vou escrever primeiro. Cara, eu vou escrever que... primeiro, eu vou escrever que dentro, né, depois de eu ter fornecido o calor, essa pressão ficou uma pressão P antiga mais esse ΔP. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui um P mais ΔP. Inicialmente, eu posso equacionar o seguinte, cara. Eu posso dizer que a minha pressão, inicialmente, ela é um dGH. Tudo bem? Seguinte, densidade, eu sei que é massa sobre volume. Bacana? Pô, bacana. Então, eu posso dizer o seguinte, cara. Eu posso substituir essa densidade como sendo massa sobre volume. Então, P, né, pressão, vai ser massa sobre volume, vezes gravidade, vezes a altura. Cara, qual a altura? A altura Hzão, mas a gente só vai substituir depois. Tá, beleza. Então, a partir disso daqui, eu tenho o seguinte, cara. Eu tenho que a densidade é a massa vezes 1 sobre o volume. O volume de quê? O volume de um cone. Bacana? Esse volume de um cone aí, certo? Pelas regrinhas lá do Cavalieri, a gente vê que é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, substituindo isso daí, né? Então, eu sei que 1 sobre volume vai ter que ser 3 sobre πr ao quadrado vezes h. Beleza? Então, substituindo isso daí, a pressão vai ser a massa vezes G vezes H vezes 1 sobre volume, que é quem? 3 vezes π R quadrado vezes H. Pô, bacana, bacana. Então, ó, a pressão aqui vai ter que ser quem? Esse R, a gente já viu que é, inicialmente, tangente de θ vezes H. Eleva esse cara ao quadrado. Vai ficar H quadrado, tangente quadrado de θ. Pô, a partir daí, qual vai ser a principal ideia nossa? Substituir esse raio na nossa fórmula. Então, massa vezes gravidade vezes a altura vezes 3 sobre π tangente ao quadrado de θ, certo? Mais o quê? Não, π tangente ao quadrado de θ vezes h ao quadrado, certo? Hzinho ao quadrado vezes h. Então, aí a gente tem que a nossa pressão inicial é 3 mg H dividido por π tangente ao quadrado de θ vezes H ao cubo. Tudo bem? Então, a nossa pressão inicial aí é essa. E aí eu posso substituir, né? Eu posso dizer que pressão é 3 mgh, tudo isso dividido por π tangente ao quadrado de θ vezes H ao cubo. Só que esse H aí é o Hzão, né? É o Hzão inicial. Bacana? Bacana, né?
Então, cara, eu posso cortar esse H com esse H embaixo. Isso daqui vai dar 3mg sobre π tangente ao quadrado de θ vezes H ao quadrado. Então, isso daqui é a minha pressão inicial. E aí, escrevendo basicamente o nosso segundo momento, que é quando eu tenho uma fração ΔP, beleza? Eu tenho a pressão P mais ΔP. Eu tenho o seguinte, cara. Eu tenho que isso daí é simplesmente 3mg sobre π tangente ao quadrado de θ vezes... Agora que vem o pulo do gato. Por quê? Eu escrevi, certo? Eu desenhei que esse H, eu sei basicamente que o fluido vai subir, certo? Se o fluido sobe, a altura tem uma variação meio que infinitesimal, certo? Um ΔHzinho, que basicamente é provocado pela dilatação desse líquido. Que a gente já vai escrever a equação. Então, esse cara é simplesmente um H mais ΔHzinho, tudo isso elevado ao quadrado. E reparem no argumento que eu disse, né? É uma altura infinitesimal, muito pequena. Então a gente pode usar de alguns argumentos. Quais são eles? Ó, bora lá. Eu vou dar uma manipulada bacana aqui nessa nossa expressão, dizendo que a pressão mais esse nosso ΔP é simplesmente 3mg sobre π tangente ao quadrado de θ. Pô, até aí tá tudo bacana. Só que esse H mais delta ao quadrado, eu vou jogar lá para cima. H mais delta Hzinho, tudo isso elevado a menos 2. E aí o que eu vou fazer, cara? Eu vou aqui dentro, eu vou fatorar um H. Então, H, 1 mais delta H sobre H. Tudo isso elevado a menos 2. Então, cara, a partir dessa ideia, o que a gente tem? A gente tem que a pressão mais esse nosso ΔP é 3mg sobre π tangente ao quadrado de θ, beleza? Vezes esse H vai ficar H menos 2 vezes 1 mais ΔH sobre H elevado a menos 2. Pô, bacana demais. Então, pressão mais ΔP é igual a 3mg sobre π tangente ao quadrado de θ. De boa. Então, eu vou ter esse H a menos 2. E agora a gente vai trabalhar com o famoso binômio de Newton e a aproximação de Bernoulli, certo? Onde eu vou dizer que esse ΔH sobre H é um x, bacana? Então vai ficar 1 mais x elevado a menos 2. E isso daqui, cara, a gente pode dizer o seguinte, que é a mesma coisa que eu pegar 1 menos 2x, beleza? Tal que x é muito menor que 1, né? Ou seja, um módulo de x. Isso daqui vem de uma coisa chamada série de Taylor, né? O motivo vem da série de Taylor, basicamente, que como esse x é muito pequeno, eu desprezo todos os outros termos e só considero esse 2x aí. É basicamente como se fosse 1 mais x elevado a n. Isso é aproximadamente igual a 1 mais nx para módulo de x muito menor que 1. Isso daqui, basicamente, eu vou trazer várias questões que falam a rodo, né? Questões do ITA, que são meio que médias, que os caras eles não falam dessa informação só pela pura sacanagem, certo? Então é o seguinte, ó. Aqui vai ficar h menos 2. Então eu vou ter 1 mais x elevado a menos 2. Aí eu repito todo o processo de novo. 3mgzinho sobre π tangente ao quadrado de θ vezes h menos 2, certo? Isso daqui vai ser quem? 1 menos 2x, beleza? Pô, cara, a partir daqui já tá bom demais, certo? Por quê? Porque eu vou distribuir, certo? Eu meio que vou dar uma distribuída. Então, a pressão mais esse ΔP é 3mg sobre π tangente ao quadrado de θ vezes 1 sobre h ao quadrado menos 3mg, certo? Vezes 2 sobre
π tangente ao quadrado de θ vezes 1 sobre h ao quadrado vezes x. Tudo bem? Pô, bacana. A partir daí, a gente tem que pressão mais ΔP é 3mg sobre π tangente ao quadrado de θ vezes 1 sobre h ao quadrado menos 6mg sobre π tangente ao quadrado de θ, h ao quadrado, h ao quadrado vezes x. Cara, eu sei quem é esse 3mg sobre π tangente ao quadrado, h ao quadrado. Quem é esse cara? Esse cara é simplesmente a nossa pressão, certo? Nossa pressão P. Então, o que eu vou falar, cara? Eu vou reescrever isso daqui como sendo P mais ΔP igual a P menos 6mg sobre π tangente ao quadrado de θ, h ao quadrado, vezes x. Esse P vai cancelar com esse P. Então, aí a gente só tem o nosso ΔP, certo? O nosso ΔP vai ser menos 6mgzinho sobre π tangente ao quadrado vezes h ao quadrado vezes x. E aí, quem é esse x, cara? O x, a gente viu que é o ΔH sobre H. Quem é ΔH? Cara, dos nossos conhecimentos prévios de dilatação, certo? De termologia, nós temos a ideia de que a variação do comprimento associado à mudança de temperatura em determinado corpo, certo? É dado por ΔL igual a o comprimento inicial vezes o alfa dele, ou o beta, ou o gama, enfim, o coeficiente de dilatação linear, volumétrico ou superficial, certo? Nesse caso é linear, vezes ΔT vai ter que ser igual ao nosso comprimento ΔL. Então, o nosso ΔHzinho, certo? O nosso ΔHzinho, essa variação infinitesimal de líquido, vai ser simplesmente quem? Vai ser simplesmente ΔH igual a H, certo? Porque é o nosso L0, vezes esse alfa, vezes esse ΔT. Experimenta dividir por H dos dois lados. Esse H vai sumir com esse H, então a gente tem que ΔH sobre H é alfa em ΔT. Poxa, bacana, cara, bacana. Então, a gente descobriu que o nosso ΔP é igual a menos 6mg, certo? Sobre π tangente ao quadrado de θ, h ao quadrado vezes alfa ΔT. O que a gente encontra, certo? E prova é que ΔP, ou seja, a variação de pressão infinitesimal é menos 6mg vezes alfa vezes ΔT, tudo isso dividido por π tangente ao quadrado de θ vezes h ao quadrado. Beleza? Que é o que a questão pede para a gente provar. Tranquilo? Outra coisa, cara, tirar esse P mais ΔP e tal, esse ΔP, essa variação infinitesimal de líquido, é basicamente usar os artifícios do cálculo, certo? Para quem sabe derivar, a gente só vai usar o quê? Que ΔP é igual a dP dt, certo? Bacana? A gente só vai usar isso, certo? Ou dP igual a dPdH e assim por diante. Beleza? Como a pressão está em função do H, então eu vou dizer que esse ΔP aí é um dP sobre um dH. E quem é dH, né? Eu vou usar que dH vai ter que ser igual a, no caso, esse H, beleza? Vezes alfa dt, certo? É basicamente essa a ideia, tá? É basicamente essa a ideia. Então, é o seguinte, usando aquela formuleta lá, que a gente viu, que é qual?
que aqui a minha pressão é 3 mg sobre π tangente ao quadrado h quadrado. Então, eu vou dizer que a pressão, beleza? Ela é uma função na variável h de 3 mg sobre π tangente ao quadrado de θ vezes h ao quadrado. Tudo bem? Eu posso colocar esse h ao quadrado para cima, né? Então, vai ficar como? Vai ficar P em função de h igual a 3 mg sobre π tangente ao quadrado de θ vezes h elevado a menos 2. Bacana? Pô, bacana. Se eu derivar essa expressão em função de h, eu vou chegar ali justamente no caso, na derivada de uma função, basicamente, exponencial, certo? E, basicamente, a derivada disso, beleza? De uma função f de x na variável x para f de x igual a, por exemplo, x elevado a um expoente n qualquer, é basicamente quem? Cara, é nx, n menos 1, vezes a derivada de x, certo? Ali eu tenho uma regrinha da cadeia. Se dentro do meu x eu tiver uma outra coisa que esteja em função, certo? Por exemplo, eu tenho uma outra derivada, eu tenho, sei lá, um seno, certo? Eu tenho um seno e assim por diante, ou um cosseno, beleza? Só que a derivada de x, certo? É quem? É 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Isso é 1 vezes x elevado a 0. Que é quem? Que é 1. Então, é meio que a gente pode desprezar, certo? Esse x' ou esse x' aí. Bacana? Então, a partir disso, certo? A partir desse spoilerzinho aí, a gente tem o que, cara? A gente tem que dH, dPH é igual a... Pô, tu vai repetir, derivada... Basicamente, tu vai repetir tudo que é constante e derivar só aquilo que não é constante. Então, tangente ao quadrado de θ vezes... Porque justamente a derivada tem esse caráter linear, né, mano? Tem esse caráter linear. Então, eu posso dizer que é o que isso daqui? Isso daqui é menos 2 vezes h menos 2 menos 1 vezes h'. Só que h' é quem? É 1. Então, isso daqui vai ficar quanto pra gente? Isso daqui vai ser dPH dH igual a menos 2 vezes 3 vai ficar menos 6 mg sobre π tangente ao quadrado de θ vezes h menos 3. Tudo bem? Pô, bacana. Então, meu tempo já está terminando. Eu vou meio que passar para o outro lado esse dH, certo? Então, dPH vai ser menos 6 mg sobre π tangente ao quadrado de θ vezes dH vezes h menos 3. Tranquilo? Só que quem é h, cara? dH, a gente viu que é o próprio h vezes alfa delta, caso, dt. Então, esse dH aí vai ficar como? Vai ficar dPH igual a menos 6 mg sobre π tangente ao quadrado de θ vezes h alfa dt vezes h menos 3. H menos 3 com H1 vai dar H2, né? H menos 2. Então, isso daqui vai ser dPH igual a menos 6 mg sobre π tangente ao quadrado de θ vezes alfa dt vezes h a menos 2. E aí eu posso arrumar essa expressão como sendo quem? Como sendo dPH, beleza? dPH igual a menos 6 mg sobre π tangente ao quadrado de θ, h quadrado, alfa dt. E aí eu posso voltar e dizer que essa variação infinitesimal é um ΔP, que é igual a menos 6 mg, alfa, ΔT, dividido por π
tangente ao quadrado de θ vezes h ao quadrado de θ, que é a nossa resposta. Obrigado, valeu!